Bom dia, sejam todos bem-vindos à terceira aula desse curso de macroeconomia. E nas duas aulas passadas, nós procuramos mostrar como funcionava a escola clássica. A escola clássica não fazia uma grande diferença entre microeconomia e macroeconomia, mas ela via a macroeconomia com determinadas características com relação à demanda agregada, à oferta agregada. Havia uma série de ideias da economia clássica com relação ao papel do mercado de trabalho, como os trabalhadores, como as empresas reagiam a mudanças no mercado de trabalho. Então, era muito integrada a relação entre microeconomia e macroeconomia para a escola clássica. Só que então houve, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O desemprego nos países ricos aumentou de forma avassaladora. O desemprego, uma taxa de desemprego que era menos de 5%, 4%, subiu para mais de 25%. Então, foi um desemprego em massa, uma recessão que se aprofundou tão significativamente que acabou se tornando uma grande depressão. E aí, todo esse processo fez com que uma nova ideia surgisse a respeito da macroeconomia. E o autor inglês John Maynard Keynes escreveu em 1936 sua teoria geral, onde ele começou a vislumbrar uma diferença muito grande do papel da demanda agregada na macroeconomia com relação a que os clássicos pensavam. Então, Alfred Marshall, que foi professor de Keynes na Universidade de Cambridge, ele pensava, assim como os clássicos, que para acabar com o desemprego, o problema do desemprego era um problema de investimento em capital humano, ou seja, quanto mais os trabalhadores tivessem suas capacidades, suas habilidades aumentadas, então eles iam aumentar a sua produtividade, a produtividade marginal do trabalho iria aumentar, e esse aumento da produtividade marginal do trabalho faria com que o desemprego caísse rapidamente. Então, no sistema clássico, Marshall está na transição, né, do sistema clássico para o neoclássico, um dos primeiros economistas neoclássicos. No sistema clássico, o papel da política fiscal é um papel que não tem a menor capacidade de alterar a demanda agregada. As variáveis reais, como produto e emprego, não eram vistos pelos clássicos como sendo capazes de ser afetados por qualquer tipo de variável nominal. Então, quando o governo fazia política fiscal, aumentar os impostos ou diminuir os impostos, aumentar os gastos do governo, diminuir os gastos do governo, os clássicos imaginavam que isso não teria muita capacidade de afetar nem produto nem emprego da economia, porque esses fatores, produto e emprego da economia, eram afetados apenas pelo lado da oferta agregada, não pela demanda agregada. Mas aí Keynes, em 1936, vai discordar desse ponto de vista e ele vai começar a discordar dos pontos básicos em que a escola clássica se baseava, que era a noção da lei de Sé. O que acontece? De acordo com a lei de Sé, o produto é igual à demanda. Então, a ideia da lei de Sé é o quê? Quando as empresas se juntam para produzir, então as empresas vão aos mercados financeiros, pegam dinheiro emprestado e fazem investimento. Esse investimento significa o quê? As empresas vão contratar trabalhadores, comprar máquinas e equipamentos, e isso vai gerar, vão alugar galpões, vão pegar dinheiro emprestado, e isso vai gerar renda nacional. O que seria a renda nacional? A renda nacional é dividida entre aluguéis, juros, lucros e salários. Então, a renda nacional que vai ser gerada por esse processo de produção, ela é capaz de consumir tudo aquilo que é produzido. Então, a ideia da lei de Sé é esse fluxo circular aqui. Toda vez que o empreendimento é feito, gera uma renda e essa renda é suficiente para consumir tudo aquilo que foi produzido. Então, a ideia é que produto e demanda estão sempre em equilíbrio. O Keynes começou a pensar um pouco nisso e pensou o seguinte: como é que a gente divide a demanda? A gente pode dividir a demanda entre o consumo das famílias, entre o investimento das empresas e entre
o consumo do governo, que eu chamo de G. Consumo das famílias C, investimento das empresas I, consumo do governo G. Então, essa é a renda pelo lado da demanda agregada. E pelo lado da oferta, o que a gente tem? Pelo lado da oferta, aquilo que as famílias consomem é aquilo que entra para as empresas na forma de consumo daquilo que as empresas venderam. Aquilo que as famílias poupam é aquilo que entra nos mercados financeiros como forma de poupança. E aquilo que as famílias pagam de impostos é aquilo que entra para o setor governamental na forma de receitas do governo. Então, esse lado esquerdo aqui, impostos mais poupança mais consumo, tem que igualar esse lado direito aqui, consumo mais investimento mais gasto do governo. Dessa forma, nós teríamos a consolidação do mecanismo da lei de Sé, né? Renda nacional vai ser igual a consumo mais poupança mais impostos, que é igual a consumo mais investimento para o gasto do governo, que é igual à renda nacional. Então, a gente tem um fluxo circular, sempre com a demanda agregada se igualando ao produto. A questão é, existe a possibilidade dessa renda nacional não ser igual, a demanda não ser igual ao produto? Então, a gente põe de um lado o lado da demanda, C mais I mais G, do outro lado o lado da oferta, C mais S mais T. C é obviamente sempre igual a C, então corta C com C, fica S mais T igual a I mais G. Na década de 30, antes da década de 30, década de 10, década de 20 do século 20, o que a gente tinha era o quê? Era quase um mantra entre os governos de que o governo não podia gastar mais do que a sua arrecadação. Então, a gente tem o princípio do orçamento equilibrado. Qual é o princípio do orçamento equilibrado? O governo vai ter que gastar a mesma coisa ou menos do que o governo arrecada. Então, numa recessão, o governo tem uma queda muito significativa da arrecadação de impostos, o que é que o governo deve fazer? Deve diminuir os gastos na mesma proporção para continuar com esse orçamento equilibrado. Se G é igual a T, então a gente corta T com G, aí a gente fica I igual a S. Aqui eu estou chamando I de IR. O que seria esse IR? IR seria um investimento que de fato foi realizado, né? A gente tem um investimento e o investimento que de fato foi realizado. Esse investimento seria, por exemplo, o investimento previsto. Se o previsto é igual ao realizado, então a gente tem que a poupança é igual ao investimento realizado, que é igual ao investimento previsto. A ideia básica da lei de Sé é o quê? A gente sempre tem esse fluxo circular e sempre há essa igualdade, ou seja, consumo mais poupança mais impostos sempre é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. E aí, já havia alguns economistas antes do Keynes que perguntavam: será que o setor governamental ele é tão eficiente para pegar todos os impostos e transformar tudo em gastos? Ou há algum tipo de perda de eficiência que faça com que eu não tenha essa igualdade, impostos igual a gastos? Ou seja, eu não tenho um orçamento equilibrado. Pode ser que o governo pode gastar mais do que arrecada. Se os impostos forem maiores do que os gastos, isso corta essa igualdade, né? Se os gastos forem maiores do que os impostos, isso também corta essa igualdade. Então, teria que haver uma correspondência perfeita entre gastos e impostos para a gente manter a igualdade. Se isso é verdade para o setor governamental, também deve ser verdade para o setor financeiro, né? Qual é a função dos mercados financeiros? A função dos mercados financeiros é pegar tudo que há de poupança, tudo aquilo que as famílias poupam. Os mercados financeiros devem pegar essa poupança e jogar para as empresas investirem. Então, o investimento que as empresas fazem, elas vão aos mercados financeiros, pegam dinheiro emprestado e investem. Então, existe ou tem que haver uma perfeita sintonia entre poupança e investimento. O que acontece se não houver essa perfeita sintonia? Então, a gente corre o risco da lei de Sé não ser verdade, né? Esse lado, consumo mais poupança mais impostos, pode não ser igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, né? Então, a grande questão é, será que há uma possibilidade de eu ter alguma diferença?
O que seria, por exemplo, uma crise de superprodução? Uma crise de superprodução seria quando eu tivesse essa diferença. Ao invés do produto da economia ser igual à demanda agregada, ele é maior. Superprodução, ou seja, as empresas pegaram aquilo que as famílias consumiram, pegaram a poupança das famílias e pegaram os impostos e, na verdade, na hora que produziram tudo isso, descobriram que o consumo das famílias, mais o investimento, mais o gasto do governo foi menor. Ou seja, as empresas produziram bastante, tentando fazer com que essa renda nacional tivesse um alto nível de consumo, alto nível de poupança, alto nível de impostos, mas quando passou para o lado de cá, os investimentos e os gastos governamentais foram menores do que poupança mais impostos. Né? E aí? O que acontece quando aqui parece que tem. Primeiro, eu estou mantendo a igualdade, né? O orçamento está equilibrado. O orçamento está equilibrado, então eu garanto que os gastos do governo são iguais a impostos. A questão fica, então, consumo mais poupança, consumo mais investimento. Aqui eu estou dizendo o quê? Que o consumo mais o investimento realizado foi maior do que o consumo mais a poupança. Ou seja, a poupança, que é igual ao investimento previsto, foi menor do que o investimento que de fato foi realizado. Corta consumo com consumo significa o quê? O investimento realizado é maior do que o investimento previsto. O que é que acontece quando as empresas investem bastante, na hora que vão vender, não conseguem vender tudo? Há um acúmulo de estoques. Por quê? Porque o investimento que foi de fato realizado, que foi produzido, era maior do que o investimento que era previsto pela quantidade de poupança que havia. Ou seja, isso aqui foi maior do que isso aqui. O investimento de fato realizado foi maior do que a poupança. Isso significa o quê? Houve um acúmulo de estoques. Ou seja, eu tenho uma quebra nessa igualdade desse lado com relação a esse lado. A lei de Serre parece que não está funcionando. A poupança é maior do que o investimento previsto. Ou seja, aquilo que foi realizado, o investimento realizado foi maior do que o investimento previsto. Pode ocorrer o inverso? Nesse gráfico, como é que a gente mostraria que a poupança foi maior que o investimento previsto? Aqui, né? O que é que está acontecendo aqui? Aqui, a poupança está nesse patamar e o investimento está nesse patamar. Ou seja, há uma diferença. Na verdade, o investimento previsto seria igual à poupança aqui, só que o investimento que de fato foi realizado foi bem menor. Né? Por quê? Porque essa taxa de juros, o investimento é aqui e a poupança é aqui. Ou seja, perdão, investimento previsto não, investimento previsto é aqui e a poupança é aqui. O investimento realizado foi maior do que o investimento previsto. O investimento previsto estaria aqui, o realizado foi aqui, igual à poupança. Então, a poupança é maior do que o investimento previsto. A essa taxa de juros, o que eu tenho? Eu tenho a poupança maior do que o investimento. Se a poupança é maior do que o investimento, significa o quê? Tem muitos recursos disponíveis para os mercados financeiros emprestarem às empresas, mas a essa taxa de juros, as empresas pensam, não, essa taxa de juros é uma taxa de juros alta demais. Eu não consigo fazer o investimento e ter um retorno para pagar essa taxa de juros. Digamos que o meu negócio é um negócio que gera 8% ao ano de retorno. Se a taxa de juros está em 10% ao ano, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Quem é que vai pegar dinheiro emprestado? São aqueles negócios que têm um retorno anual de 12, 13, 14% ou mais. Aí esses negócios pegam dinheiro emprestado a uma taxa de juros de 10% ao ano. Só que o que acontece se a taxa de juros cair para 5% ao ano? Se a taxa de juros cair para 5% ao ano, então várias empresas vão querer pegar dinheiro emprestado. O investimento vai lá para cima. Só que a 5% ao ano, o que acontece? Várias pessoas vão pensar, ah não, 5% ao ano não vale a pena, poupar. Eu vou pegar meu dinheiro e vou consumir. Então, a 10% ao ano, a taxa de juros estimula muitas pessoas a poupar.
Mas a 5%, poucas pessoas vão poupar uma taxa de juros de 5%. Então, as pessoas preferem consumir a poupar quando a taxa de juros é 5%. O que significa que esse R2', por ter essa desigualdade entre poupança e investimento, haverá uma tendência dessa taxa de juros cair. E quando o R for R', também eu tenho essa igualdade entre poupança e investimento, há uma tendência da taxa de juros subir. Então, a tendência de qualquer que seja o patamar da taxa de juros, dela ou cair se estiver alta demais, ou subir se estiver baixa demais, a taxa de juros de equilíbrio é a que vai igualar a poupança e investimento. Ou seja, se eu tivesse a taxa de juros aqui, R', o que é que eu vou ter? Eu vou ter a demanda maior do que o produto. As pessoas vão pensar, poxa, em R', eu prefiro consumir a poupar. Então, pouca gente poupando, muita gente consumindo, a demanda vai ser maior do que a produção. O que é que vai acontecer? Não haverá estoques suficientes nas empresas para vender tudo aquilo que as pessoas desejam comprar. Rapidamente, tudo que foi produzido é vendido e as pessoas vão continuar demandando novos produtos. Se isso acontece, eu tenho que esse lado aqui vai ser maior do que esse aqui, né? Isso significa o quê? Se mantivermos o orçamento equilibrado, eu tenho que o investimento vai ser maior do que a poupança. Ou o investimento previsto vai ser maior do que o investimento realizado. Aqui, com o acúmulo de estoques, eu tenho um investimento realizado maior do que o previsto. Com a insuficiência de estoque, eu tenho um investimento realizado menor do que o previsto. O que significa basicamente o quê? Que a taxa de juros pode ser ou menor do que a taxa de juros de equilíbrio, com isso eu tenho insuficiência de estoques, isso significa que a demanda agregada é maior do que o produto. Ou a taxa de juros pode ser maior do que a taxa de juros de equilíbrio, significa que a demanda agregada é menor do que o produto e eu tenho acúmulo de estoques. Ou seja, essas são as duas possibilidades. Mas a questão é, a economia clássica não via nenhum problema significativo nisso, porque a economia clássica dizia o seguinte, ó, qualquer momento que houver uma diferença entre poupança e investimento, rapidamente, quase que automaticamente, a taxa de juros se equilibra. Se ela estiver alta demais, ela cai. Se ela estiver baixa demais, ela sobe. Então, rapidamente, a taxa de juros vai na direção de R estrela e aí iguala poupança a investimento e aí a gente vai ter essa igualdade sem períodos grandes de insuficiência de estoques, sem períodos significativos de acúmulo de estoques. Só que aí veio a grande recessão da década de 30. Essa grande recessão se transformou numa grande depressão. E aí o Keynes disse o seguinte, eu tenho a impressão que as coisas não funcionam exatamente dessa forma que os clássicos acham que funcionam. Então, o Keynes enfatizou o princípio da demanda agregada. O que é o princípio da demanda agregada? O modelo keynesiano simplificado parte do seguinte princípio. A demanda é igual a consumo das famílias, mais investimento, mais gasto do governo. Vamos ver, então, como funciona a demanda em cada um desses três componentes. Primeiro, Keynes pegou a função consumo e disse o seguinte, olha, o consumo tem duas partes. Uma parte do consumo, que é o consumo autônomo, é um consumo que não depende da renda, e uma parte do consumo que depende da renda. A parte do consumo que depende da renda é composta do B, que a gente chama de propensão marginal a consumir, e de o YD, que a gente chama de renda disponível. O que é a renda disponível? É a renda que sobra depois das famílias pagarem seus impostos. E o que ele diz é o seguinte, olha, o componente A a gente chama de consumo autônomo, ele sempre é maior do que zero. Por quê? Mesmo as pessoas que não têm renda, elas precisam consumir para sobreviver. E elas consomem baseado em quê? Em transferências. O governo transfere renda para essas pessoas, tipo de programas como tipo de programa como Bolsa Família, ou há transferências privadas, né? ONGs, instituições de caridade, transferem renda para as pessoas mais necessitadas.
Um caso bem comum de transferência de renda que todo mundo teve quando era pequeno é quando nós éramos bebês, crianças, quando nós estávamos naquela fase da vida em que nós não trabalhávamos e, portanto, não tínhamos renda. Os nossos pais transferiam esse consumo autônomo para a gente. Eles tinham renda e transferiam parte de suas rendas para a gente consumir. Então, a ideia básica é que toda função consumo começa com consumo autônomo, que é maior que zero, e quando a pessoa começa a ter renda, o consumo vai aumentar. E vai aumentar de acordo com o quê? Com esse B aqui, que é uma elasticidade. A elasticidade da função consumo é a inclinação da função consumo, é o número entre 0 e 1. E a renda disponível, que é a renda menos aquilo que a pessoa paga de impostos. Certo? Muito bem. Então, a função consumo ela é crescente com relação à renda, só que ela não parte de zero, parte de alguma quantidade positiva, que é o A. E aí a gente tem o quê? O que é o B? O que é a propensão marginal a consumir? A propensão marginal a consumir é isso aqui, ó. Quando eu aumento a minha renda disponível em uma unidade, o consumo vai aumentar em B unidades. É isso que o B vai me dizer. Quando eu aumentar minha renda disponível em uma unidade, quantas unidades o consumo vai aumentar? Vai aumentar em B unidades. B é sempre o número entre 0 e 1, certo? Então, se eu tenho a minha renda, a família utiliza parte da renda para consumir, parte da renda a família poupa e a outra parte da renda a família paga impostos. Se eu puser poupança para o outro lado, eu posso dizer que a poupança é aquela parcela da renda que não foi consumida ou que não foi tributada. Certo? Renda disponível eu chamo de renda tributada, né? Ou seja, pego a renda total e tiro os tributos, o que é que sobra? O consumo e a poupança. Depois que as famílias pagam seus impostos, o que sobra da renda é usado para consumir ou para poupar. Aqui a gente pode pensar em impostos de uma forma mais pormenorizada, né? Se os governos transferem renda para as pessoas mais necessitadas, então a gente pode pensar que daquilo que o governo arrecada, uma parte vai para o governo na forma de impostos e outra parte volta para as famílias na forma de transferência. Né? Muito bem. Se essa é a função consumo e se o consumo é aquela parte da renda que sobra depois que as famílias pagaram impostos e depois que as famílias consumiram, vamos pensar. A família tem uma renda, aí ela paga impostos e ela consome. O que é que sobra? Sobra a poupança. Então, o que é a poupança? Poupança é aquela parcela da renda que sobra depois da família ter consumido e depois da família ter poupado. E o que acontece quando a gente não tem renda? A nossa poupança é negativa, né? É o consumo autônomo. A gente não tem renda, a nossa poupança é o consumo autônomo. Né? A gente consome baseado em quê? Em transferências. Então, nossa poupança é negativa. Porque não só a gente não poupa, como a gente ainda consome aquilo que os outros transferiram para a gente. Então, a poupança é negativa. Dado que a gente tem uma renda, então a poupança vai ser o quê? Aquela parcela da renda que cobre o consumo autônomo, mais aquela parcela da renda que sobra para o consumo normal. Então, eu vou ter o quê? 1 menos B, que multiplica a renda disponível. E o que é 1 menos B? É o que sobra de B, né? B é propensão marginal a poupar, então 1 menos B a gente vai chamar de propensão. B é propensão marginal a consumir, perdão. Então, a gente vai chamar de 1 menos B de propensão marginal a poupar. Então, o que é poupança? Aquilo que sobra da renda disponível depois da gente ter feito o nosso consumo autônomo. Se a poupança for igual a zero, então significa que eu vou ter uma poupança negativa. A poupança for igual a zero, não. Se a renda disponível menos o consumo autônomo for igual a zero, então eu vou ter uma poupança negativa, menos A. Né? Basicamente significa o quê? Significa que no começo eu tenho renda zero, então eu tenho esse consumo autônomo. Consumo autônomo é o quê? Poupança negativa. Aí eu começo a trabalhar.
Começo a trabalhar, começo a ganhar um dinheiro, mas no início a minha renda é tão baixa que eu trabalho, ganho alguma coisa, mas continuo morando na casa dos pais, continuo comendo a comida que os meus pais fazem e transferem para mim, continuo vestindo a roupa que os meus pais compram para mim, continuo com a maior parte das despesas pagas pelos meus pais, né? E aí minha renda vai aumentando, 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 até chegar a um ponto em que eu tenho renda suficiente para sair de casa. Só que tudo aquilo que eu ganho, eu consumo. Eu não consigo poupar nada. A renda já é suficiente para cobrir o meu consumo autônomo. Só que aí eu não consigo poupar nada, né? Só se a minha renda continuar aumentando ainda mais é que eu começo a entrar na área de poupança positiva. A partir desse momento, a poupança se torna positiva. E essa função poupança, ela vai ter uma inclinação 1 menos B. Ou seja, o que é 1 menos B? É a propensão marginal a poupar. A propensão marginal a poupar vai dizer o seguinte: dado que a minha renda aumenta em 1 unidade, a minha poupança vai aumentar em 1 menos B unidades. Certo? Essa é a equação da função poupança. Menos o consumo autônomo mais 1 menos B, que multiplica a renda disponível. Certo? Aqui é no eixo horizontal, renda disponível, no eixo vertical, função poupança. Muito bem. O segundo componente da demanda agregada é o investimento. O segundo componente da demanda agregada a gente chama de como é que o investimento é feito. Há uma semelhança com o consumo. Por quê? O investimento é aquilo que as famílias, aquilo que as empresas pegam da poupança das famílias, né? Em equilíbrio, investimento é igual a poupança. Só que investimento significa o quê? As empresas vão investir uma parcela independente da taxa de juros, que é o C. O que é o C? Eu chamo esse C minúsculo de investimento autônomo. Ou seja, não importa se a taxa de juros é muito baixa ou muito alta, as empresas vão pegar algum recurso para investir, independente da taxa de juros. Basicamente, esse investimento pode ser associado à depreciação, ou seja, ao investimento que é feito só para manter as máquinas e os equipamentos funcionando normalmente, para repor as máquinas e os equipamentos que se desgastam de um ano para o outro. Agora, e o que é esse menos D que multiplica R? Esse menos D que multiplica R é o investimento que a empresa faz olhando para a taxa de juros. E é isso que me mostra que o investimento ele vai ter uma declividade negativa com a taxa de juros. Por quê? Esse sinal de menos aqui diz isso. Que a relação entre investimento e taxa de juros é uma relação negativa. Ou seja, se a taxa de juros está muito alta, as empresas vão investir muito pouco. Se a taxa de juros cai bastante, as empresas vão investir muito mais. Então, a função investimento é negativamente inclinada com relação à taxa de juros. Quanto menor for a taxa de juros, mais as empresas irão investir. Quanto maior for a taxa de juros, menos as empresas investirão. Que é o contrário da poupança, né? A poupança tem uma relação positiva com a taxa de juros. Quanto mais baixa for a taxa de juros, mais dinheiro as famílias vão devotar ao consumo e menos dinheiro elas vão pôr para investir. Quando a taxa de juros sobe muito, as famílias pensam: opa, eu vou consumir menos e poupar mais, porque agora minha poupança rende muito mais. Então a relação entre poupança e taxa de juros é positiva. A relação entre investimento e taxa de juros é negativa e poupança e investimento se encontram nesse ponto aqui, que é o ponto que equilibra a taxa de juros, exatamente o ponto onde o investimento é igual à poupança. Então a ideia básica é o quê? Eu tenho um equilíbrio dos mercados financeiros, que é dado quando a taxa de juros de equilíbrio é alcançada, que é exatamente o ponto onde poupança é igual a investimento. Certo? Bem, o que eu descobri? Eu tenho a poupança como função da renda disponível e 1 menos B é a propensão marginal a poupar. O que acontece? O que é poupança? Aquela parte da renda disponível, ou seja, renda menos impostos e menos o consumo. Aquilo que sobra da minha renda depois que eu paguei impostos,
depois que eu recebi transferências do governo e depois que eu consumi. Se sobrar alguma coisa, isso é a poupança, né? Então, a renda das famílias são acrescidas de transferências, mas são diminuídas de pagamento de impostos e de consumo. Se sobrar alguma coisa aí, isso a gente chama de poupança. Então, o C da equação do investimento é consumo autônomo e o D é a propensão marginal a investir. Deu para ver que o D também tem uma característica semelhante ao B de bola, que é o quê? B de bola é propensão marginal a consumir. É um número entre 0 e 1. D de dado é propensão marginal a investir, é também um número entre 0 e 1. Certo? E aí a gente acaba o segundo componente da demanda agregada, que é investimento, e vamos para o terceiro e último componente. Keynes, em seu modelo simplificado, ele abandonou aquilo que os clássicos traziam. O que que os clássicos diziam? Os clássicos trabalhavam com o princípio do orçamento equilibrado. O que é um orçamento equilibrado? Orçamento equilibrado é isso aqui, ó. Gasto do governo como função de tributos. O Keynes pensou que a recessão trazida pela quebra da Bolsa de Nova York só se transformou numa grande depressão, por quê? Porque os governos mantiveram o princípio do orçamento equilibrado, ou seja, os governos diminuíram avassaladoramente os gastos porque a tributação, as receitas com os impostos estavam caindo muito. E o Keynes disse, olha, a única forma que a gente tem de recuperar a economia é se os gastos do governo forem exógenos. A gente vai desatrelar os gastos do governo dos tributos, e como tributos dependem de renda, então isso significa que a gente vai desatrelar gastos do governo da renda da economia. Ou seja, a renda da economia pode cair avassaladoramente, eu não vou diminuir os gastos, posso até aumentar os gastos. Por que o Keynes queria aumentar os gastos? Porque ele, no seu livro clássico, Teoria Geral, ele disse o seguinte, olha, quando a oferta é igual à demanda, a gente está em equilíbrio. Só que, para que a oferta seja igual à demanda desagregada é isso aqui. Consumo mais investimento mais gasto do governo. O consumo é o quê? Consumo autônomo mais a parte do consumo que depende da renda. O que é a parte do consumo que depende da renda? B que multiplica renda disponível, Y menos T. Ou seja, consumo é o quê? A mais BY menos BT. Certo? Se eu ponho isso, A mais BY menos BT, e somo com investimento e com gasto do governo, aqui, tanto o investimento está momentaneamente sendo visto como investimento autônomo, gasto do governo também é uma variável exógena. Investimento e gasto do governo são duas variáveis exógenas. Eu não estou vendo investimento agora, nesse momento, como função de C menos DR, não. Certo? Daqui a pouco a gente faz isso. Daqui a pouco a gente abre a função investimento para pôr o investimento como função de C menos DR. Mas agora ainda não. Esse é um modelo keynesiano bem simples, o mais simplificado de todos. Então, tudo que tiver Y, eu vou pôr para o lado esquerdo. Tudo que tem Y é para o lado esquerdo, aí vai ficar Y menos BY, que é igual a consumo autônomo A, menos propensão marginal a consumir, que multiplica tributos, B, menos BT, mais investimento, mais gasto do governo. Então, se eu quiser saber a renda de equilíbrio, eu tenho que isolar o Y. Aqui o Y está multiplicando o menos B, eu vou pôr o menos B para o lado direito. Deixar só do lado esquerdo o Y. Com isso, eu chego a essa equação número 5, que é a equação do modelo keynesiano simplificado, exatamente a equação da renda de equilíbrio. E no modelo keynesiano simplificado, a renda de equilíbrio é alcançada de que forma? No modelo keynesiano simplificado, a gente pode dividir a renda de equilíbrio em duas partes. Essa parte aqui, que é 1 sobre 1 menos B, que a gente chama de multiplicador dos gastos autônomos. E essa parte aqui, que a gente chama de gastos autônomos. Então,
Basicamente, o Keynes diz o seguinte: ora, se a renda de equilíbrio da economia depende do multiplicador e dos gastos autônomos, talvez o governo possa fazer alguma coisa para tirar a economia de uma recessão ou de uma grande depressão. Como? O governo tem como manipular duas coisas. O governo pode aumentar ou diminuir os impostos, o governo pode aumentar ou diminuir os gastos. Vamos ver qual é o efeito disso. Primeiramente, a gente vai pensar o seguinte: o governo talvez não tenha muito controle sobre o investimento. Imagine que está aqui a renda de equilíbrio e de repente há alguma coisa, um choque. Que choque é esse? É um choque de investimento, ou seja, de repente o investimento explode. Olhando para essa equação do multiplicador, o que é que acontece se a única coisa que está variando aqui é o investimento? A não está variando, B, T não está variando e G não está variando. Só o que varia é investimento. Então, variação de A é zero, variação de BT é zero, variação de G é zero, a única coisa que está variando é I. Então, eu vou querer saber o impacto do investimento com relação à renda de equilíbrio. Basta eu variar investimento com relação à renda de equilíbrio, o resultado que eu vou ter é o multiplicador. 1 sobre 1 menos B. Então, variando investimento com relação a produto da economia, o resultado é 1 sobre 1 menos B. Basicamente por quê? Se o investimento cresce muito, qual é o resultado que eu tenho? A renda é função do investimento, do consumo e dos gastos do governo. Eu já estou dizendo de cara que gasto do governo não está variando. Então, ΔG é igual a zero. Eu quero saber o impacto no produto da economia, dado que isso aqui, investimento está variando. Se o investimento está variando, as empresas estão produzindo mais. Se as empresas estão produzindo mais, eu quero saber o quê? O impacto no produto menos o impacto no consumo vai ser igual ao impacto no investimento. Ou seja, como eu tenho uma igualdade entre poupança igual a investimento, então esse lado da poupança mais a arrecadação de impostos tem que ser igual a esse lado do investimento mais os gastos do governo. O que foi que variou? Investimento. Né? A variação do investimento, aqui corrijam, aqui está errado, né? É ΔI, I1 menos I0. Eu vou corrigir antes de enviar para vocês pelo CIB. É I1 menos I0, certo? A variação de I é I1 menos I0. Então, eu tinha um I inicial, que era I0, que me dava a minha demanda agregada inicial. Como era a demanda agregada inicial? Consumo mais I0 mais G0. E aí o investimento se multiplicou. Minha demanda agregada final passou a ser I1, que é consumo, mais I1, que é maior do que I0, mais G0, que é a mesma coisa. Certo? Então, aqui eu tenho a função consumo, que é consumo autônomo mais propensão marginal a consumir, que multiplica a renda disponível. E se eu somar essa função consumo, o I mais o G, eu tenho a demanda agregada. O que é a demanda agregada? C mais I mais G. Então, eu somando essa diferença de I mais G com relação à função consumo, eu tenho a demanda agregada. Em equilíbrio, eu tenho o quê? Essa reta de 45 graus me diz que a demanda agregada é igual ao produto. Em equilíbrio, então, a demanda agregada igual ao produto é nesse ponto onde eu tenho Y barra. Se o produto estiver em algum momento abaixo de Y barra, a tendência vai ser o quê? Vai ser ele crescer, subir até se igualar a Y barra, certo? Então, inicialmente eu tinha o quê? Eu tinha um investimento, e esse investimento, ele podia estar em alguma situação aqui, em YL, e aí o que acontece? Para que haja essa igualdade entre S mais T com I mais G, eu tenho que alcançar o ponto A.
é igual a Y barra. Esse ponto A é quando a economia está em equilíbrio, certo? Se em algum momento S mais T estivesse abaixo de I mais G, o que está acontecendo? I mais G é maior do que S mais T. E aí, o que acontece? Eu tenho essa diferença, eu tenho esse ato. A ideia básica é que, se eu tenho uma igualdade, a igualdade vai se dar no ponto A, onde a poupança mais a tributação se iguala ao investimento mais o gasto do governo. Esse ponto é um ponto fora do equilíbrio. YL é fora do equilíbrio, Y barra é o ponto de equilíbrio. E mesma coisa, YL é fora do equilíbrio, Y barra é um ponto de equilíbrio, certo? Então, se eu tenho que há um aumento do investimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do ponto A, vou momentaneamente para o ponto C, que é um ponto fora do equilíbrio, porque está fora dessa reta de 45 graus, e vou para o ponto B, que é finalmente o meu ponto de equilíbrio, Y1 barra. Antes eu estava em um ponto de equilíbrio, né? Era aquele Y barra anterior. Esse Y barra anterior seria o Y0 barra, certo? Está em equilíbrio no ponto A. Ponto A, está em equilíbrio, só que o investimento sofreu um impacto. Que impacto é esse? 1 sobre 1 menos B. O que é B? Propensão marginal a consumir. E o que é 1 menos B? Propensão marginal a poupar. Então, dependendo de quanto for a propensão marginal a consumir, eu saberei quanto é a propensão marginal a poupar. E dependendo de quanto for tanto um quanto o outro, eu tenho como calcular o impacto de investimento sobre o produto da economia, né? Aqui ocorreu um choque de investimento, de uma hora para outra o investimento aumentou, eu tinha aqui I0 foi para I1, todos os outros fatores, tributos permaneceu igual, T0, T0, gasto do governo igual, G0, G0, a única coisa que mudou foi o quê? Investimento. Então eu estava nesse ponto de equilíbrio, que era um equilíbrio estável, aí sofreu um choque. Esse choque me levou até o ponto C. Só que o ponto C não é um ponto de equilíbrio, por quê? Eu tenho uma nova demanda agregada, E1, ao invés de E0, a antiga demanda agregada, por quê? Em E1 eu tenho um novo investimento, I1. O consumo é o mesmo, o gasto do governo é o mesmo, mas o investimento é diferente. Só que o ponto C não está em cima dessa reta de 45 graus, que é onde a demanda se iguala ao produto. Então, quando eu atingo o ponto C, eu rapidamente corro para o ponto B, que o ponto C é em cima da nova demanda agregada, é 1, mas não é em cima da reta de 45 graus, que iguala produto à demanda agregada. Então, eu tenho que ir para o ponto B, que é exatamente o ponto onde eu tenho uma nova renda de equilíbrio, que é o produto Y1 barra, certo? Ponto B, portanto, é um novo ponto de equilíbrio. E o que foi que ocorreu, olhando para o outro gráfico? Foi um aumento do investimento, né? O aumento do investimento eleva essa reta I0 mais G0, que agora é I1 mais G0. A poupança não se modificou, os tributos não se modificaram, então eu saio do ponto A, vou direto para o ponto B, que é para igualar S mais T0, que agora é igual a I1 mais G0, certo? Eu saio desse ponto A, vou para o ponto B, por quê? Essa diferença, eu aumento o choque que eu tive no investimento. Então, o produto de equilíbrio anterior, Y0 barra, é abandonado para a gente ir para o novo produto de equilíbrio, Y1 barra, certo? Isso ocorreu por quê? Porque o investimento se alterou, mas eu tive o quê? Gastos do governo não se alteraram, tributos também não se alteraram. Tributos continuam T0, gasto do governo continua T0. Então, da minha equação do multiplicador, isso fica igual, isso fica igual, isso fica igual. A única coisa que mudou é o I, investimento. Então, o impacto do I sobre o produto é exatamente o multiplicador dos gastos autônomos, certo? Se ao invés de haver uma alteração de I, o investimento permanecesse igual, os tributos permanecessem iguais e o consumo autônomo, como sempre, permanece igual, se o governo pensar o seguinte, sabe uma coisa? Para eu tirar esse país da recessão, eu preciso gastar mais. Então, o governo decide aumentar os gastos.
A gente viu aqui que essa é uma razão pela qual Keynes disse o seguinte: ó, eu quero que o gasto do governo seja exógeno. O governo não vai gastar dependendo da tributação. O gasto do governo não vai depender da renda. O governo vai gastar baseado no que ele quiser gastar. Exatamente para poder gerar esse estímulo de gasto. Qual é o efeito? O efeito de aumento dos gastos do governo seria, de acordo com o modelo keynesiano simplificado, o quê? Igual ao efeito do investimento, né? 1 sobre 1 menos B. Por quê? A gente pega essa equação, a gente vê o quê? Não variei isso, não variei isso, não variei isso, investimento. A única coisa que está variando é o G. Variando só o G, eu tenho como impacto o quê? Varia G com relação a Y, o impacto é 1 sobre 1 menos B. Então, o mesmo impacto do investimento. Então, o impacto do investimento é igual ao impacto dos gastos do governo. 1 sobre 1 menos G. Que é o quê? 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, que é a mesma coisa de 1 sobre 1 sobre a propensão marginal a poupar. Certo? Então, sabendo a propensão marginal a consumir, eu tenho como calcular isso. Sabendo a propensão marginal a poupar, eu também tenho como calcular isso. Basta eu saber um dos dois. Basta eu saber o valor de B. Aí pronto. Eu calculo o impacto que um aumento dos gastos do governo terá sobre o produto da economia. Entretanto, o governo não costuma ter controle sobre o investimento. Ele costuma ter controle sobre o quê? Sobre seus próprios gastos e também o governo costuma ter controle sobre o quanto ele está tributando à sociedade. O que acontece se, ao invés de gastar mais, o governo pensar o seguinte: eu não vou mexer em gastos, não, eu vou mexer em tributos. Então, se o governo pensasse: eu não tenho nenhum impacto sobre o consumo autônomo, sem nenhum impacto sobre investimentos, e se eu quiser, eu posso até aumentar os gastos, mas eu não quero. Eu quero só mexer nos tributos. Qual vai ser o impacto? Nos tributos, o impacto vai ser diferente. Por quê? O que é que multiplica os tributos? Os tributos estão multiplicando menos B. Então, se a gente olhar aqui em cima, nessa equação do equilíbrio do modelo keynesiano simplificado, o G só multiplica 1 sobre 1 menos B. O I só multiplica 1 sobre 1 menos B. Mas o T multiplica menos B. E também multiplica 1 sobre 1 menos B. Então, se eu quiser aumentar impostos, meu impacto vai ser diferente de aumentar gastos. Aumentar gastos, o impacto vai ser esse aqui. Aumentar impostos, o impacto vai ser diferente. Por quê? Porque os impostos multiplicam menos B. Então, o impacto vai ser o quê? Menos B sobre 1 menos B. Esse é o impacto de aumentar impostos. E o que é menos B? Propensão marginal a consumir. E o que é 1 menos B? Propensão marginal a poupar. Então, sabendo o valor de B, eu também tenho como calcular o impacto de um aumento de impostos sobre a renda de equilíbrio. Só que o impacto vai ser diferente do impacto do aumento dos gastos ou do impacto do aumento dos impostos. Né? Como aqui tem um sinal de menos na frente, a gente descobre duas coisas. Primeiro, a direção de impostos e de renda é diferente. A direção de gasto do governo e de renda é a mesma direção, né? A direção de gasto do governo e renda é a mesma direção, a direção de investimento e gasto do governo e renda também é a mesma, né? Já impostos e gasto do governo, impostos e renda é diferente. Por quê? Porque os impostos são o único fator que tem esse sinalzinho de menos aqui na frente. Então, o efeito de impostos sobre a renda do governo é diferente do efeito de gastos sobre a renda do governo, renda da economia, perdão, e sobre o impacto de investimento sobre a renda da economia. Não só diferente na magnitude, mas também é diferente na direção. Ou seja,
Impostos e renda estão em direções diferentes. Impostos, gasto do governo e renda estão na mesma direção, investimento e renda estão na mesma direção, porque o sinal é sempre de mais. Então, é importante saber essas duas coisas. Tributos e renda vão em direções diferentes. E não só vai na direção diferente, como a magnitude do impacto de um aumento ou queda dos tributos sobre a renda é diferente da magnitude de impacto dos gastos do governo sobre a renda e do aumento ou queda do investimento sobre a renda. Vamos dar uma olhada aqui? O que a gente está fazendo aqui? Aqui o governo está aumentando impostos. Então, primeiramente, eu tenho essa demanda agregada, C mais I mais G, zero, e aí o governo aumenta os impostos. G permanece igual, I permanece igual. O governo aumentando os impostos, como o impacto é negativo, quando os impostos são maiores, o que acontece com a demanda agregada? Ela cai. Por que a demanda agregada cai quando o governo aumenta impostos? Porque as famílias, de uma hora para outra, passam a ter menos dinheiro no bolso. As famílias precisam pagar mais impostos, resta menos renda, ou seja, a renda disponível das famílias cai quando o governo passa a cobrar mais impostos. Então, eu tenho esse equilíbrio inicial, com a demanda agregada igualando a renda num determinado patamar, e quando o governo passa a cobrar mais impostos, o que acontece? A minha reta de 45 graus vai igualar a minha nova demanda agregada no ponto B, onde a renda caiu. Então, a renda cai quando o governo passa a cobrar mais impostos. Como é que a gente vê isso no gráfico de baixo? Antes eu tinha S mais T zero. Agora, o que foi que aconteceu? Os tributos aumentaram. Então, houve um deslocamento de S mais T para cima e para a esquerda. Só que o I mais G não se modificou, permaneceu no mesmo lugar. Então, isso significa que o equilíbrio era aqui no ponto A, o equilíbrio passou para ser no ponto B. Com o aumento de S mais T, então, o equilíbrio significa uma queda da renda. Sempre que o governo aumenta os tributos, portanto, a gente se depara com uma queda da renda. Por isso que os governos tendem a ter dificuldade de aumentar os tributos. Os governos quase sempre preferem aumentar os gastos do que aumentar os tributos, por quê? Aumentando gastos, o impacto na renda é positivo. Aumentando os tributos, o impacto na renda da população é negativo. O que acontece, entretanto, se o governo pensa o seguinte: eu quero estimular a economia, mas não quero gerar déficit. E o que ocorreria se eu aumentasse os gastos e os impostos na mesma proporção? Eu quero aumentar os gastos em 100 bilhões de reais, mas eu vou financiar esse aumento de gastos de 100 bilhões de reais com o aumento de impostos de 100 bilhões de reais. Qual é o impacto disso na economia? Então, eu tenho que pegar os dois multiplicadores. Primeiro, o multiplicador dos gastos. Qual é o multiplicador dos gastos? 1 sobre 1 menos b. E eu somo com o multiplicador dos impostos. Qual é o multiplicador dos impostos? Menos b sobre 1 menos b. Então, 1 menos b fica como o denominador, em como há anos, né? E eu somo em cima 1 menos b. 1 menos b sobre 1 menos b dá 1. Isso é chamado de teorema de Havelmo, por causa do economista, eu acho que ele era sueco, ou era norueguês, não me lembro exatamente, da Escandinávia. Ou será que era finlandês? Sei que é algum lugar do norte da Europa, depois eu vejo e digo para vocês. Ele descobriu o quê? Ele descobriu o multiplicador do orçamento equilibrado. E o multiplicador do orçamento equilibrado é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque se ao mesmo tempo eu aumentar os impostos em 100 bilhões e aumentar os gastos em 100 bilhões, a economia vai crescer 100 bilhões. É o quê? Essa diferença multiplicada por 1. Né? Isso é o que diz a teoria do modelo keynesiano simplificado. Só que quando alguns economistas, mundo afora, foram aplicar o teorema de Havelmo, o que eles descobriram? Nem sempre o impacto disso na economia é igual a 1. Ou seja, vários trabalhos empíricos que pegaram números da economia real e foram ver esse aspecto teórico, questionaram isso, né?
acharam em alguns lugares maior do que 1, em outros lugares acharam menor do que 1, então esse impacto realmente é um impacto que a teoria diz que é 1, mas na prática nem sempre é exatamente 1. Certo? Se o governo sabe que ele pode tentar estabilizar a economia manipulando tributos e manipulando gastos, ele vai pensar o seguinte: o que acontece se eu tivesse instrumentos para praticar política fiscal? Toda vez que o governo aumentar ou diminuir gastos, aumentar ou diminuir tributos, a gente chama isso de política fiscal. Então, vamos ver o que acontece. Inicialmente, a gente tem a economia em equilíbrio, produto é igual a demanda. Demanda é consumo, C0, investimento I0, gasto do governo G0. De repente, o investimento cai de uma hora para outra. Por que o investimento caiu? Pandemia. Houve uma pandemia, ninguém mais sai de casa, as pessoas não vão trabalhar, ficam desempregadas, cai a renda, cai o investimento. Então, como é um novo equilíbrio, com o investimento sendo muito menor do que era antes? I1 é menor do que I0. A diferença I1 menos I0 é menor do que 0. Certo? Então, o governo olhando, meu Deus do céu, uma pandemia, uma montanha de gente desempregada, empresas paradas completamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou lançar um programa chamado Auxílio Emergencial, que eu vou pegar dinheiro e entregar para as pessoas que ficaram desempregadas. Vou pegar a maior quantidade possível de pessoas e entregar dinheiro para elas para que elas sobrevivam enquanto tem que ficar em casa, não podem trabalhar, porque as empresas demitiram, porque as empresas fecharam. Então, o governo vai tentar aumentar os gastos para compensar essa recessão. Então, inicialmente, o investimento tinha aumentado, agora os gastos do governo aumentaram. Perdão, os investimentos tinham caído. Né? A pandemia fez com que as empresas demitissem muitas pessoas e parassem de produzir. O investimento caiu e aí o governo vai fazer o quê? Vou tentar contrabalançar essa queda do investimento com o aumento dos gastos. Né? Investimento caindo, eu vou aumentar os gastos para ver se eu contrabalanço, se eu estabilizo o produto da economia. Então, que fenômenos nós temos? Nós temos o primeiro, o fenômeno da queda queda do investimento, investimento, recessão causada pela pandemia, então os investimentos caíram muito. O governo vai aumentar o gasto via auxílio emergencial para tentar conter essa queda do investimento. Só que, se investimentos caíram em 100 bilhões e o governo aumentar seus gastos em 100 bilhões, o que a gente tem? Temos um multiplicador de investimento, menos, já que houve uma queda, 1 sobre 1 menos B, e temos o multiplicador dos gastos, mais, já que o governo aumentou os gastos, 1 sobre 1 menos B. Qual é o resultado? O denominador em comum é 1 menos B, e o numerador fica 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o impacto disso foi voltar para onde estávamos anteriormente, ou seja, inicialmente eu estava aqui no ponto A, com a velha demanda agregada igual ao velho produto, em cima da reta de 45 graus, e aí a queda do investimento fez com que a economia fosse para o ponto B. Gerou uma recessão, eu antes estava em YP barra, caiu a economia para YL barra, no ponto B. Aí o governo, desesperado, aumentou os gastos via auxílio emergencial. Deu um monte de dinheiro para as pessoas, aí a economia voltou para o ponto A. Então, houve essa recessão, voltou a economia a subir para o ponto A. Por quê? Aqui, só os investimentos caem, os gastos do governo permanecem no mesmo patamar. Aí o governo reage aumentando os gastos. Os novos gastos contrabalançam essa queda do investimento. Então, se o investimento caiu em 100 bilhões, os gastos aumentam em 100 bilhões. Então, o produto faz com que haja uma igualdade do produto com a demanda agregada nesse mesmo nível de produto anterior. Então, houve uma queda e o governo contrabalançou essa queda com o aumento dos gastos.
O ponto final, que é o ponto C, é igual ao ponto A, que é o ponto inicial. O ponto B foi um ponto de transição, momentâneo, voltou rapidamente para o ponto A, que é o ponto final, o ponto C. O que foi que aconteceu aqui? Os dois componentes aqui, eu não tive mudança nem de poupança, nem de tributos. Os dois componentes que mudaram foi o quê? Inicialmente, I0 mais G0, que é nesse nível aqui, e aí o I caiu. Caiu aqui o investimento para esse patamar. Eu saí do ponto A, fui para o ponto B, o ponto onde o produto é muito menor do que YP barra, caiu para YL barra, no ponto B. Mas aí, imediatamente depois, o que o governo fez? Auxílio emergencial aumentando os gastos em 100 bilhões, mesma quantia de queda de investimento. Então, o governo substituiu a queda do investimento privado por gastos públicos, voltando ao ponto A, que é o novo ponto, ponto C é igual ao ponto A. Novos gastos do governo, G1 é maior do que G0, para compensar o I1, que é menor do que I0. Então, eu volto para o mesmo patamar do ponto A, que é o ponto C. Só que aqui foi substituído o quê? Substituído o investimento privado que caiu por gasto do governo que subiu. Esse é o nome que se dá a essa substituição de investimento privado por gasto do governo. O termo em inglês é crowding out. Crowding out significa o deslocamento. Em português a gente chama de efeito de deslocamento. Crowding out significa, literalmente em inglês, dispersar a multidão. Por quê? Porque significa que o investimento do governo entrou dispersando, retirando do salão o investimento privado, ou seja, aquela quantidade enorme de investimento privado deixou de existir e foi substituída pelo gasto do governo. Então, isso é que é o efeito de deslocamento, em inglês é conhecido como efeito crowding out. Bem, resultado. O governo pode praticar política fiscal, que significa ou variar gastos ou variar tributos, para tentar ou tirar o país de uma recessão, que foi o que ocorreu aqui, ou estimular a economia. Né? O governo pode estimular a economia também. Sem que a economia esteja numa recessão, o governo pode pensar, não, a economia está crescendo, não, eu quero que cresça mais ainda, então eu vou aumentar os gastos públicos para a economia crescer mais ainda. Muito bem. O que é que vai acontecer? Esse é o resultado, né? No resultado do modelo keynesiano simplificado, aumento de gasto do governo e aumento de imposto, de investimento, geram uma expansão da economia. Aumento de impostos gera uma retração da economia. Certo? Quais são os instrumentos que o governo tem para tentar manipular a demanda agregada da economia? Gastos e tributos, já que investimento, nem sempre o governo tem essa capacidade de manipular investimento. Ele pode até fazer isso por meio de outra forma, que é política monetária diminuindo a taxa de juros. A gente viu que a função investimento, ela tem que característica? A característica da função investimento é ser negativamente inclinada com relação à taxa de juros, né? Então, se o governo faz isso, o governo diminui a taxa de juros, ele consegue estimular um aumento do investimento. Mas ele faz isso via política monetária, a gente não vai ver agora isso. A gente só vai ver política monetária na próxima aula. Para acabar essa aula, a gente vai ver o seguinte: tudo que a gente viu até agora, até esse ponto aqui, até a página 8 dessas notas de aula, foi que a gente está em uma economia fechada. O que é uma economia fechada? É uma economia com governo, mas que não faz nenhuma troca com o exterior. E o que acontece se a gente pegar o modelo keynesiano simplificado e abrir a economia? Abrir a economia significa que essa economia vai passar a exportar e a importar. Qual é a diferença entre a economia aberta e a economia fechada? Em uma economia aberta, a demanda agregada sofre uma mudança. A demanda agregada vai se igualar à oferta agregada com uma equação um pouco diferente.
A gente tem consumo, que é igual, tem investimento, que é igual, tem os gastos do governo, que é igual, mas a gente tem duas coisas diferentes. Agora, a economia exporta, que a gente dá essa letra aqui para as exportações X, e agora a economia importa, que a gente dá essa letra aqui Z. E o pitoresco do Z é que o Z vem com sinal negativo. Significa o quê? Quanto maiores forem as importações, ela tem um impacto negativo sobre o produto. A ideia básica é o quê? Se a população do meu país está importando muito, significa que uma parte da renda que eu tenho no meu país está sendo gasta com produtos que estão sendo produzidos em outros países. Essa renda não está indo para as empresas do meu país, essa renda está indo para empresas em outros países, por isso que entra com sinal negativo. Né? Então, a função consumo em economia fechada era o quê? C é igual a A, consumo autônomo, mais B, que multiplicava a renda disponível. Quando a gente introduz as importações, significa que uma parte dessa renda vai consumir não apenas produtos feitos no nosso país, vai consumir também produtos feitos no exterior, ou seja, VY é a parte da renda que é devotada a consumir bens importados. Eu chamo de U, importações autônomas, ou seja, importações que não dependem da renda, ou seja, são coisas que o nosso país importa, independente da nossa renda crescer ou cair. O país sempre vai importar aquilo. Pode ser muitas coisas que não são produzidas no país, né? Culturas, por exemplo, alimentos que só são produzidos em países muito frios e não são produzidos em países tropicais como o nosso país, então a gente não tem condições de cultivar e aí a gente importa de países que cultivam esses alimentos, essas culturas. Ou também podem ser bens industrializados que nós não produzimos internamente. A gente importa coisas que são produzidas em outros países. Por exemplo, se a gente pegar livros em japonês, livros em chinês, pode ser que a maior parte desses livros sejam produzidos no Japão e na China, e nós não produzimos esses livros, gramática japonesa ou gramática chinesa, a gente não produz aqui no Brasil, a gente importa desses países. Então, é uma coisa que não depende muito da renda, depende mais de outras características, são as chamadas importações autônomas. E existe o V, que a gente chama de propensão marginal a importar. O que é isso? Propensão marginal a importar é aquela parcela da importação que aumenta quando a nossa renda aumenta. Então, nós estamos ficando mais ricos, quando a gente fica mais rico, a gente passa a importar mais. E aí, a propensão marginal a importar também é um número entre 0 e 1, que nem o B e que nem o D, que a gente viu anteriormente. E as importações autônomas são como o A e como o C minúsculo, ou seja, são sempre maior que zero. Certo? Então, a gente introduziu a demanda por importações e agora a nossa equação fica um pouquinho maior, né? A gente iguala produto a demanda, C mais I mais G mais X e menos Z. Se eu ponho a minha função consumo A mais BY, se eu ponho a minha função demanda por importações menos U menos VY, tudo que tiver Y eu passo para o lado de lá, deu para ver que eu facilitei a função consumo. Né? A função consumo, ao invés de botar B, Y menos T, eu deixei o T de lado, só para deixar mais fácil. Iria mudar alguma coisa? Basicamente, se eu botasse o T, eu ia ter o termo menos BT aqui. Acho que seria a única mudança significativa que eu teria. Mas poderia introduzir menos BT aqui, mas não é necessário, porque o que a gente quer ver basicamente é o seguinte: tudo que multiplica y vai para o lado esquerdo, tudo que não está multiplicando y vai para o lado direito, eu ponho o y em evidência. E aí eu tenho essa equação, um novo multiplicador dos gastos autônomos e um novo gasto autônomo. O gasto autônomo agora, antes tinha o quê?
A menos BT mais I mais G. Agora eu tenho mais X menos U. Antes, sem o BT, eu tenho essa diferença, né? Eu adicionei X menos U. E aqui, o multiplicador foi adicionado mais V. Aqui eu tinha o quê? Eu tinha só 1 sobre 1 menos B. Agora eu tenho 1 sobre 1 menos B mais V. Como isso vai alterar o nosso multiplicador? Vai depender do que V será, né? Geralmente, algumas economias, que são economias muito abertas, como a economia da Holanda, da Bélgica, de Singapura, de Taiwan, economias mais dinâmicas, como economias da Coreia do Sul, são economias muito abertas. Hong Kong, geralmente Suíça também, Suécia, Noruega, são economias extremamente abertas. Dinamarca. Canadá também é uma economia relativamente aberta. Países maiores, como a Alemanha e França, tendem a ter a economia um pouco mais fechadas, e os chamados países baleia, Brasil, Estados Unidos, Indonésia, tendem a ter economias muito fechadas. O Brasil tem uma economia muito fechada. A economia brasileira exibe um V em torno de 0,2 ou 0,3. A economia americana também. Já a economia holandesa, belga, exibe um V em torno de 0,8, 0,7, 0,9. Talvez Singapura e Hong Kong sejam quase um esse V, né? Que seria o grau de abertura, né? Basicamente, perdão, não seria o grau de abertura. V é propensão marginal a importar. Significa o quê? Quando a renda aumenta, quanto de bens importados aumentam? Países que são muito abertos ao exterior, como Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, o V é muito alto, chegando próximo de 1, porque significa o quê? Se as populações desses países obtêm uma unidade a mais de renda, quase tudo passa a ser importado. Ou seja, se a renda aumenta em uma unidade, as importações aumentam em 0,8 unidades. Assim, há uma propensão muito grande a importar nesses países. Já o B é a propensão marginal a poupar, que pode ser estimada em 0,8. Só para a gente fazer um exercício numérico, que a gente puser o B 0,8 tanto para a economia fechada quanto a economia aberta, a gente pode ver o impacto que a abertura tem sobre o multiplicador. Então, o que a gente tem? Em uma economia fechada, digamos que o governo queira aumentar seus gastos em 100 bilhões. Como o B é 0,8, o impacto disso sobre a economia vai ser que o produto da economia vai aumentar em 500 bilhões, ou seja, 5 vezes os 100 bilhões que ele aumentou os gastos. Entretanto, se a economia for aberta, para o mesmo 0,8 eu vou somar 0,3, então vai ficar 1 sobre 0,5, que dá 200 bilhões. Então, em uma economia fechada, um aumento de gasto do governo de 100 bilhões resulta em um aumento do produto da economia em 500 bilhões. Em uma economia aberta, um aumento dos gastos do governo em 100 bilhões resulta em um aumento da economia em 200 bilhões. Então, 200 é menos da metade de 500. Isso mostra que o impacto de abrir a economia faz com que o multiplicador caia bastante. Então, o estímulo fiscal foi igual, mas os efeitos foram muito diferentes, né? Então, os efeitos de um aumento de gasto do governo em uma economia aberta, como a Holanda, a Bélgica, Taiwan, Singapura, são muito diferentes dos mesmos efeitos que ocorrem na economia quase fechada como a brasileira ou a americana. Na economia americana, na economia brasileira, o impacto é muito maior, né? Então, basicamente, o que eu teria aqui seria o multiplicador das exportações e aqui o multiplicador das importações autônomas, né? Só para deixar claro
que eu tenho não apenas o efeito modificador com relação à propensão marginal a importar, mas também do X e do U, que a gente não tinha calculado anteriormente, né? Do I e do G vai ser esse aqui, mas do X e do U vai ser esse aqui. Quer dizer, o X ia ser igual, né? O X é igual ao do I e do G. A única coisa diferente seria o do U, né? Porque o do U teria o sinal menos, sinal de negativo. Então, para encerrar, a nossa aula tem dois exercíciozinhos para fixar a matéria e eu fiz aqui apenas o primeiro exercício para vocês saberem o caminho das pedras e eu queria que o segundo exercício vocês fizessem em casa, certo? O primeiro exercício diz o seguinte: suponha que em uma determinada economia os investimentos tenham sido iguais a 100, gasto do governo 75 e impostos também 100. E o consumo dessa economia seja expresso por essa função aqui. Consumo é igual a 25, que é o consumo autônomo, mais 0,8, que multiplica a renda disponível. 0,8 é o nosso B, né? Então, YD é a renda disponível, que é Y menos T. A primeira pergunta é: qual é o nível de renda de equilíbrio? Como é que a gente calcula a renda de equilíbrio? É muito simples, né? A gente quer saber produto igual a demanda agregada. Quando a gente iguala produto à demanda agregada, a gente tem a renda de equilíbrio. Então, o que é que a gente vai fazer? Y é igual a C mais I mais G. Aqui eu tenho o I, que é 100, eu tenho o G, que é 75, e eu tenho o C, que é essa função aqui. Então, dá para calcular o Y, já que eu tenho também o T. Quanto é o T? É 100. Então, a gente iguala. Y é igual a C mais I mais G. Y vai ser 25 mais 0,8 renda disponível, mais investimento, que é 100, mais 75, que é gasto do governo. O Y vai ser, soma aqui, 75 mais 25 dá 100, mais 100 dá 200. Y vai ser 200 mais 0,8, que multiplica Y, que multiplica 100, que é os tributos, tá? Y menos T. T é 100. Então, 0,8 menos 100 dá 80. 80 menos 200, ou melhor, 200 menos 80 dá 120. Tudo que multiplica y, 0,8y, passa para o lado esquerdo. Então, fica y menos 0,8y igual a 120. 0,2y é igual a 120. Então, y vai ser 120 dividido por 0,2, y é igual a 600. Respondemos a primeira questão, item A, com a renda, o nível de renda. Tem renda demais aqui, né? Qual é o nível de renda de equilíbrio? 600. Vou tirar essa renda aqui, que é renda demais. Item B. Qual é o valor do multiplicador dos gastos do governo? O que é que eu preciso saber para saber o valor do multiplicador dos gastos do governo? Eu preciso saber o tamanho de B. Está aqui, né? Propensão marginal a consumir, que é B, é isso aqui. Então, basta eu saber isso e eu me lembrar do multiplicador. Qual é o multiplicador dos gastos do governo? 1 sobre 1 menos B. Como B é 0,8, então 1 sobre 1 menos 0,8, que é 1 sobre 0,2. O multiplicador dos gastos do governo é 5. Significa o quê? Se os gastos do governo aumentarem em 100 bilhões, a renda vai aumentar em 500 bilhões. Se os gastos do governo aumentarem em 200 bilhões, a renda vai aumentar em 1 trilhão. Esse é o multiplicador dos gastos do governo. No item B, eu também pergunto qual é o multiplicador dos impostos. O multiplicador dos impostos é diferente, né? O multiplicador dos impostos é menos B sobre 1 menos B. Eu sei quanto é B, que é 0,8, então fica menos 0,8 sobre 1 menos 0,8. Fica menos 0,8 sobre 0,2, que é menos 4. Se o governo aumentar os impostos em 100 bilhões, a economia vai diminuir em 400 bilhões. Se o governo aumentar os impostos em 200 bilhões, a economia vai diminuir em 800 bilhões. Se o governo quiser estimular a economia, ele tem que fazer o quê? Tem que cortar impostos. Se o governo cortar impostos em 100 bilhões,
a economia vai crescer 400 bilhões. Então, dá para ver que o impacto de um aumento de impostos é diferente do impacto de aumento de gastos. Né? Não só o montante é diferente, como a direção para onde a economia vai também é diferente. Aumento de gastos cresce o produto, aumento de impostos diminui o produto. Não só o montante é diferente, como a direção também é diferente. E por último, item C, suponha que os investimentos tenham caído em 40 unidades. Qual será o novo nível de renda de equilíbrio? Antes, o investimento era o quê? 100. Se eles caíram em 40 unidades, agora eles são 60. Então, basta substituir nessa equação aqui esse 100 por 60. É isso que eu estou fazendo. Produto é igual a demanda agregada, produto é igual a consumo, mais investimento, que não é mais 100, é 60, mais gasto do governo, que permaneceu no mesmo patamar. Então, somando 60 mais 75 mais 25, a gente tem 160. E aqui eu tenho o quê? 0,8 menos, que multiplica menos 100 dá menos 80. 160 menos 80 dá 80. Tudo que multiplica y, como 0,8y, vai para o lado esquerdo, fica 0,2y igual a 80, y igual a 80 mais 0,2, a economia caiu para 400. Ou seja, quando o nível de investimento era 100, a economia era 600. Quando o nível de investimento caiu para 60, a economia caiu para 400. E assim a gente responde a primeira questão. Essa é a resolução da primeira questão. Eu queria que vocês fizessem em casa a segunda questão para tentar ver se vocês fixaram a matéria. E aí, na aula que vem, eu dou para vocês a resposta, para vocês conferirem se acertaram ou se erraram. É isso. Essa foi a aula desta segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Boa semana a todos. Até quarta.